queria dar primazia aos senhores, mas vou começar mesmo com a Ivone. Ivone, do extrato que acabamos de ouvir, falou-se que hoje por hoje a responsabilidade coloca-se mais nas escolas, falou-se também de pais ausentes, falou-se também que hoje não podemos assim, dar um puxão de orelha, coisa que para a nossa realidade acontecia. Naquilo que é a tua visão enquanto mãe, enquanto professora, qual é a tua posição? O que é que está a faltar? Qual é a dificuldade que nós temos hoje de instruir os alunos? Bem, e a pergunta é para todos, cada um vai dar o seu ponto de vista e assim, conversa está aberta. Não guardei o nome da primeira senhora que falou, A Dona Cecília. A Dona Cecília, mas ela tocou num tema muito importante, né? Que é a ausência dos pais na vida dos filhos. Sobretudo porque agora sabemos que as pessoas muitas das vezes trabalham no centro da cidade e vivem na periferia. Ou seja, há pessoas que vivem no Zango 8000, Zango 0 e trabalham na Mutamba. Há pais que saem de casa às 5 e só voltam às 22. Então, o fator distância, trabalho, casa, e muitas das vezes também o filho não estuda próximo de casa, estuda num bairro, num outro município, não é? Então, há essa disparidade que impossibilita e pode sim impossibilitar na educação do filho, porque o pai passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E sabemos que a criança, na maior parte das vezes, é o reflexo daquilo que aprende e recebe em casa. Porque a família é o primeiro contato que a criança vai ter quando nasce. É a partir da família em que a criança vai criando a sua personalidade. Então, se não tiver o alicerce, ou se não tiver a base que é a família acompanhada, não é, desde o princípio, desde a nascença, se não tiver o acompanhamento do pai ou da mãe, hoje também existem as mães solteiras, não é que não é hoje. Não existem pais solteiros. Já também existem, mas há mais mães solteiras. E os pais, quando são solteiros, empurram mais a responsabilidade das mães. Infelizmente, dificilmente encontramos um homem que fica com o filho e assume a responsabilidade de criar o filho até a fase adulta. Então, acredito que o ponto em que a senhora tocou, o fator de distância, a ausência dos pais na vida do filho, pode sim criar uma lacuna na educação da criança, porque o pai não sabe o que o filho fez durante o dia, não teve contato com a criança, quando chega a casa a criança muitas vezes já está a dormir, o pai não acompanha a vida estudantil do filho, que é algo muito importante. Como professora, não é, falando aqui agora, já tive situações em que o pai só apareceu na escola no final do ano, que é para saber se o filho reprovou ou passou. E o pai nem sequer tinha noção do que o filho, durante o ano todo, só ia à escola uma vez por semana. Mas quando chega, mas não é possível, o meu filho saía todos os dias de casa, dizer que vai à escola. Então, são essas questões que podem se dificultar e é um desafio, a distância, não é? Também devemos entender os pais, porque não é fácil sair de casa às 5, que é para trabalhar de um ponto ao outro, chegar tarde, cansado, às vezes sobrecarregado. Então, o fator trabalho, entre aspas, também é um desafio, sim, na educação da criança. Moisés, foi ouvindo a Ivone e fui sentindo que vai concordando com quase tudo. Quer dizer que hoje o fator do pai trabalhar distante justifica o facto de não instruir e não acompanhar na educação do seu filho? Olha, não justifica, porém há sempre alguma dificuldade em conciliar essas duas responsabilidades. Deixa dizer que os pais não devem em nenhum momento impor a responsabilidade deles à escola. Ouve-se muitos pais a dizerem assim: professor, nos ajude. Faz favor, Moisés. Ouve-se muitos pais a dizerem assim: professores, nós queremos vos ajudar na educação dos nossos filhos. Olha, inverte-se os papéis. Educar é responsabilidade dos pais, não dos professores. Claro, o professor pode ajudar, não o pai a pedir para que eles é que ajudem os professores a educarem os seus filhos. Seria o inverso. Portanto,
Há um interveniente na entrevista que se fez, ouvimos a dizer que eu sou do tempo das Marias das Dores. Exatamente. A lei de base do sistema de educação reprova atualmente a porrada, o chicote, etc, etc. Porém, eu acho que os pais perderam alguma autoridade sobre os filhos. Repare, no passado, quando o pai fosse com seu filho à escola ou a um bar, ele dizia assim: João, senta aqui. Hoje não. O pai diz assim: onde queres sentar? Portanto, dá liberdades do filho ter várias opções. Então ele vai tendo em casa, também pode assistir qualquer hora, também pode comer qualquer hora, também pode dormir qualquer hora. Portanto, esses valores estão a se inverter. Dizer que o trabalho de facto, o trabalho pode também de algum jeito, de algum modo, responsabilizar o filho. E hoje, com as novas tecnologias, por mais que o pai não esteja presente lá na instituição, mas a partir da comunicação pode saber através do professor como é que o filho vai. É necessário que os pais tenham cultura de saber 3 pilares fundamentais sobre o processo de aprendizagem dos seus filhos. Primeiro, socialização. Uma criança que vai entrar na iniciação, se nos primeiros dias de adaptação escolar o pai não estiver presente, é um inferno para ele. Então aqui é a questão da socialização. Depois, tem a questão do rendimento. O rendimento não é só ir às reuniões convocadas pela escola. Você pode, trimestralmente, bimestralmente, chegar à escola e pedir ao professor como é que vai o andamento do seu filho no quesito aprendizagem. E por último, podemos também aqui avançar que a relação do pai com o professor não pode ficar por ali, pode se estender também aos outros membros, como por exemplo segurança, etc, etc, porque isso aqui dá um suporte também na convivência do seu filho. E quando o pai é muito presente na escola, o filho acaba por ter maior atenção dos professores, da direção da escola, etc. E portanto também vão ganhando maior responsabilidade no acompanhamento deste mesmo menino. Então aqui temos um leque de responsabilidades que os pais, jovens ou adultos, podem desempenhar para o processo de aprendizagem e educação dos seus filhos. Tonilson é jovem, já foi professor, hoje numa outra área, daquilo que vai acompanhando, daquilo que vai vendo no nosso dia a dia. Sente que enquanto educação que é passada para os jovens, estamos bem ou existe alguma dificuldade? Bem, eu penso que nós estamos agora a viver um confronto, né, geracional típico. A nossa juventude, e me incluo também no sentido de afirmar-se e também de um espírito de revolta com relação àquilo que foi passado pelos seus pais, tem agora a missão de, se calhar, de uma competição interna consigo mesmo, de passar uma educação melhor que a que recebeu do seu pai. E neste quesito, o ímpeto de realizar esta ação faz com que tenha conflitos internos. Eu digo sempre que a filialdade não resolvida faz ter traumas que impedem uma paternidade autêntica. De que forma me explico? Quando nós temos questões não resolvidas com nossos pais, com as nossas mães, sobre como eles nos educaram, nós vamos de uma certa forma repercutir isso nos nossos filhos de uma maneira repulsiva e muitas vezes não conscientemente, né? Então nós vamos continuar a ter esses conflitos geracionais e aqui alude-se a possibilidade, né, de hoje nós jovens que estamos a ter filhos, né, agora eu sou pai há não mais de 10 anos, a ter uma responsabilidade diferente. Parece que hoje nós somos mais ocupados que os nossos pais. E, se calhar monetariamente ganhamos mais, mas somos aqueles que têm menos tempo de qualidade com os nossos filhos, como já estava aqui a evocar os 2 professores que tomaram a palavra. E eu penso que existem 5 principais desafios na educação hoje, refletindo hoje o mundo contemporâneo, aquilo que Bauman falou como o mundo líquido. Hoje as nossas relações são tão pouco, vamos assim dizer, consistentes e pronto, estamos dentro do mundo líquido. A primeira delas é a comunicação eficaz. Nós temos problemas de comunicar com os nossos filhos.
Nós somos jovens, mas antes reclamavam quando o pai chegava, temos que calar, mas hoje está-se a repercutir isso com os nossos filhos. Nós chegamos em casa, somos nós que não conseguimos nos abrir com os nossos filhos, porque muitas vezes nós saímos do escritório ou de qualquer outro sítio onde trabalhamos, qualquer outro setor, e levamos parte do trabalho para casa. Então, o pai chega em casa, cumprimenta o filho, papá está a trabalhar. Então, se nós temos do trabalho, o pai dá sequência do trabalho em casa. Então, nós temos problemas de desenvolver uma comunicação eficiente para com nossos filhos. Isso, de uma certa forma, reprime com que eles se exprimam com qualidade e falem sobre os seus sentimentos de forma autêntica. Um outro problema é nós temos problemas com questão de limites e disciplina para com nossos filhos. Eu dizia sempre assim quando era mais criança, eu quando ser pai, vou ser diferente do meu filho, eu vou lhe dar tudo que eu não tinha. E tudo que eu esperava que o meu pai me desse, o meu pai me compensou com a presença ativa dele. E hoje dá tudo ao filho aquilo que ele quer. Exceto a presença ativa. Então, que eu disse, nós vamos ter sempre conflitos geracionais na questão de querer ultrapassar nossos pais. É uma competição que é mesmo infalível, vai sempre falhar, perdão, porque nossos pais tiveram um contexto diferente e nós também nós temos. Muitas vezes, a crítica que fizemos aos nossos pais, nós estamos a repercutir de uma outra forma, em outros aspectos, para com nossos filhos. Então, na medida em que nós queremos mimar os nossos filhos e dar bens que nós não tivemos, nós estamos a colocar limites, nós estamos a pôr disciplina aos nossos filhos. O professor aqui estava a evocar a ideia de que o pai leva o filho ao restaurante e diz, escolhe o que queres. Então, nós não conseguimos dizer não ao nosso filho e o porquê estamos a dizer não. Então, no sentido do filho não fazer barulho, não chorar, recompensamos com um objeto e tudo mais. Um outro problema que nós temos como pais jovens é a questão da tecnologia e das mídias. As nossas crianças estão a ter vamos dizer, uma presença irregular, desregrada nas redes sociais, né? Também não podemos ser, vamos assim dizer, exagerados, senão vamos desenvolver uma informatolatria, que é a adoração às questões informáticas, ou uma informatofobia, que é a aversão à questão informática. O que deve haver é, vamos assim dizer, um equilíbrio entre a presença dos nossos filhos em redes sociais ou em... Mas há necessidade que eles tenham tenham acesso às redes sociais? Não há necessidade, isso aqui é uma ilusão, vamos assim dizer, de ostentação tecnológica. Os pais de hoje, nós jovens, pensamos que a criança com tablet torna-se mais inteligente. Mentira, a criança torna-se mais inteligente com o contato humano, no face a face. Um outro desafio que nós temos é a questão de pressão acadêmica. Nós pais, né, todo ser humano tem problema de viés cognitivo, perdão. E um desses viés cognitivos é a maldição do conhecimento. Como é que isso funciona? Nós, em algum momento, aprendemos tanto e nos superamos a nível de conhecimento que esquecemos que algum dia nós não sabíamos. Então, somos nós pais a fazer um tipo de pressão aos nossos filhos. Olha, eu no meu tempo, na tua classe, eu nunca tive 17, eu nunca tive abaixo de 17. O filho tirou 12 e desmerecemos isso. Então, essa forma de não reconhecermos pequenas conquistas dos nossos filhos fazem com que nossos filhos sigam profissões frustradas, sigam um propósito que não é o deles para nos agradar, porque muitas vezes nós, pelaquela pressão que impusemos aos nossos filhos, eles nunca conseguem se autossatisfazer e para nos agradar eles desviam-se daquilo que se calhar era o seu propósito, né? E terminam com o ensino de valores. Houve um projeto aí, Resgate de Valores. Eu creio que esse projeto foi mal encabeçado e não funcionou mesmo. E nós estamos de novo a replicar isso como país. Estamos a correr atrás do prejuízo. Certo, estamos a correr sempre atrás do prejuízo. É sempre resgate. Hoje não estamos a resgatar, mas também não estamos a conseguir transmitir valores como se deve ser. Porque às vezes transmitir valores não é sobre o discurso, não é uma ética discursiva. Transmitir valores é sobre aquilo que demonstramos, que referência comportamental nós temos para com nossos filhos. Nós pedimos que nossos filhos sejam bem educados, mas nós não conseguimos, se calhar, com o empregado de casa lhe tratar bem. O pai chega à escola para visitar o filho, para falar com o professor, nem saúda o operativo. Então, nós temos esses problemas que, às vezes, queremos criticar os filhos, queremos criticar o sistema, que ocupa, o sistema de trabalho ocupa tantas horas. Mas quando temos tempo de ficar com nossos filhos, não conseguimos ter tempo de qualidade, desenvolver tempo de qualidade. Só para terminar, em tempos a minha filha disse ao meu irmão, tio, eu um dia vão me raptar e o papai não vai dar conta. Ele falou, por quê? Porque o papai quando chega, pega no telefone, fica no WhatsApp, ele nem percebe que eu estou ali. E isso doeu-me bastante. Ai, quantos anos ela tem? 5 anos. 5 anos. E percebeu isso, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu chego em casa, desligo a rede de dados, atiro o telefone para prestar atenção. Boas, são os sinais e hoje vamos ouvindo muito, não devemos ignorar os sinais. Catarina Antônio também já juntou-se a nós, boa noite quase já. Seja bem-vindo, Catarina é sociólogo, não sei se vai conseguir
conseguir assim, de forma sintética, só os 30 minutos, só para os nossos ouvintes saberem que tu estás aqui, porque vamos ter que cumprir com os nossos compromissos publicitários e depois da segunda hora vamos alargar a Certo, eu conversa. acho que eu vou usar o pouco tempo que tenho para desde já pedir as minhas sinceras desculpas, a dinâmica da vida. Acabamos atrasando. Tem quantos minutinhos? Segundos. Segundos, então vamos deixar para depois. Mas eu acho que nós não podemos focar muito o nosso debate no processo da dificuldade que os pais têm em educar os filhos simplesmente na escolaridade. Então nós acho que deveríamos focar Vamos abrir. Vamos abrir o debate. Ainda há muito tempo para isso. Vamos embora. 18 horas em todo o território nacional, sintonia da Rádio Kazenga. Nós vamos honrar com os nossos compromissos publicitários e logo a seguir voltamos. 18 horas e 8 minutos, Cidade Capital, uma vez mais, muito boa noite. Voltamos então para a segunda hora e dar continuidade ao nosso Fórum Jovem de hoje. Estamos a falar sobre os desafios que os pais hoje têm para educar os filhos, concretamente virado aos jovens. Continuamos aqui na presença da professora e mãe Ivone Diogo, o Tonilson Narciso, que é jovem encarregado, Moisés Sapendo, que é professor, e também o Catarino António, que é sociólogo e que estava com a palavra então para concluir tudo aquilo que fomos falando. E aqui em off falamos de várias coisas e o Catarino estava aqui a falar para pelo menos abrirmos o assunto, não é? Para não ficarmos muito naquilo que é a educação da escola, mas também irmos em outras áreas, certo, Catarina? Certo, porque a grande missão da escola é escolarizar, não é educar. A escola, como disse o Mano, e fiquei muito atento, tal como disse o Moisés, disse muito bem, a escola escolariza. O que educa, na verdade, são os pais. Mas é preciso que nós temos que entender que a educação é um processo que passa-se de geração para geração. Por isso é que eu costumo querer trazer um pouco o termo científico e depois colocar no comum, na visão sociológica, porque isso às vezes me sinto confortado com isso. Na visão de Emílio Durkheim, ele trouxe 3 elementos muito importantes, que ele falava sobre fatos sociais. Fatos sociais são comportamentos e atitudes dentro de uma sociedade. Ele disse primeiro que os fatos sociais são gerais. Ou seja, o meu comportamento na visão da educação não depende só do Catarino. É no geral. Ou seja, educar alguém não vem de dentro para fora, vem de fora para dentro. O que eu passo para os meus filhos é que passaram para mim e que provavelmente é que passaram para os meus pais. Agora, o que acontece é o quê? Quando eu não passo devidamente bem aquilo que foi passado pelos meus pais... Parece que essa informação está sendo deturpada, porque nos fóruns nós recebemos uma educação, mas parece que nós estamos a passar outra. Estamos a acabar a passar outra. Por quê? Porque nós estamos a ver numa era em que entra a tecnologia e no passado não tínhamos essa tecnologia. A fase de readaptação, encontramos algumas dificuldades por parte dos pais. E os filhos têm conflitos de interesse. Ele não sabe se defende o interesse do pai, se defende o interesse da rua. E isso é muito normal. E também no impacto social diz que há generalidade. Generalidade por quê? Porque o que eu defendo, provavelmente todo mundo também defende. Então, é geral ao Moisés, é geral à Mana. Quando se fala de bem educado, nós temos uma linha de pensamento naquilo que é educação. Só que isso é discutível, porque em Luanda, por exemplo, o filho educado olha para os olhos do pai. Isso já na questão religiosa, na questão cultural. Mas eu, quando fui para Benguela, eu tive a oportunidade de conhecer meninos que olharam para a cara do pai e o pai sentiu-se envergonhado porque o filho não tem educação. Então, eu acho que... É uma afronta. É uma afronta, claro. A educação depende muito do local. Mas agora, a educação por parte do pai da terra-idade e a educação por parte do pai hoje de Luanda, há uma dificuldade, porque nossos pais vieram do interior e nós já estamos aqui a lidar com a globalização. Ou seja, Luanda é um centro de quase todas as províncias. Eu, a título de exemplo, nós fizemos um estudo em Benguela, na Ganda, onde nós colocamos uma antena parabólica e um televisor dentro de uma comunidade e os meninos começaram a apresentar um comportamento diferente. Isso implica dizer que existe um elemento dentro da nossa casa que educa também, tal como nós pais educamos, a televisão. Aquilo que os filhos olham dentro ou fora de casa não depende só, às vezes, da influência do vizinho. Dentro da família tem uma coisa que nós chamamos os agentes de socialização. Os agentes de socialização são os primeiros da base, que são os pais. Se o pai
passar uma educação, dizer uma coisa e a televisão apresentar outra. Por isso é que é preciso saber o que tipo de programa as crianças assistem, porque cada idade tem um programa especificado para ele. Então eu acho que a educação, os desafios começam dentro de casa, naquilo que as crianças olham e nas pessoas que interagem conosco também, acabam até certo ponto influenciando. Eu queria, e vou estender agora a conversa a todos. O Catarino falou da influência da televisão. Acredito que nós fomos jovens ontem, ainda estamos quase, embora que estamos já a atingir a fase adulta. Nós tivemos contato com a televisão, mas a televisão não influenciou-nos tanto conforme influencia hoje os jovens. O que é que falhou neste processo? Pronto. Gostava de voltar mais um bocadinho mesmo. Assim, de forma sintética. Sintética. Antes da Revolução Industrial, os processos educativos acompanhavam as famílias. Por quê? Porque os pais trabalhavam nos campos, se quisermos nas lavras, levavam os filhos, aí passavam os valores necessários e ninguém ficava com ninguém. Ou seja, os pais ficavam com o filho, trabalhavam e voltavam junto e os outros valores podiam passar. Hoje, depois da Revolução Industrial, que roubou os pais das suas casas, digamos assim, passo o termo, e mandou-os às indústrias, às fábricas, etc, etc, ninguém tem tempo de ficar em casa. Muitas vezes substituímos nossos papéis pelas babás, que muitas delas nem têm os nossos princípios educativos, nem têm a nossa instrução, portanto desvirtua aquilo que são o nosso modelo. E tal como disse o Catarino, depois eu chego, enquanto pai, do trabalho, tudo já foi passado, então já não consigo recuperar. É por isso que antes da pedagogia se tornar a ciência de educação como tal, os pedagogos, que eram os escravos que levavam e acompanhavam as crianças às escolas, foram obrigados, porque os pais não tinham tempo de poder levar por conta mesmo do trabalho, foram obrigados a ficar na escola com as crianças, porque muitos deles eram só para levar e trazer a criança. Ok? Então ali esses valores todos começaram a se combinar quando se tinha essa toda presença. Hoje, com a entrada da tecnologia, da globalização e dos programas televisivos, muitas vezes não devidamente selecionados, para que sejam de fato educativos, começa a desvirtuar. Telenovela pode passar de manhã, pode passar de tarde, pode passar enfim. Mas onde é que está o pai para disciplinar esse filho? Porque nós, daquilo que eu já ouvi aqui, consegui perceber que estamos sempre a tocar na ausência, nos pais ausentes, nos pais que antes conseguiam estar com os filhos 24 sobre 24 horas e agora já não conseguem. Independentemente disso, a fase de instrução, porque eu fui filha e o meu pai também não ficava comigo 24 sobre 24 horas, mas tudo aquilo que me foi dito eu cumpria na risca. E ai de mim. Sim, era exatamente. Eu quero perceber se tínhamos também televisão, tínhamos acesso ao computador, não conforme temos hoje, mas ai, se te disserem assim, hoje ninguém toca neste computador, ninguém toca. Hoje é o contrário. E eu vou discordar um pouco, era exatamente do Moisés. Sim, do Moisés, porque a pergunta da Floriana, desculpa, foi muito clara. Qual foi a mesma pergunta? Se no nosso tempo também tínhamos televisão, exatamente, também tem, por que nós não tivemos comportamentos desviantes e hoje temos assim? O Moisés falou de revolução industrial e tudo mais, muito bem. Mas vamos pegar num ponto. Acredito que no tempo em que a Malhação começou, a telenovela brasileira, já tinha acontecido a Revolução, certo? Sim, sim. Exatamente. E nessa altura nós já assistíamos televisão. E me lembro que na altura em que a Malhação começou, aqui no nosso país foi muito reprovado. Há mães que não aceitavam. Não, como é que está a apresentar e tudo mais. Isso aí um bocadinho.
Nós estamos Eu a já falar. cortei. Eu acho que o programa. Não, é rapidinho mesmo. Doutora, vai Um pegar. minuto! Um minutinho, Deixa sim. muito. É o seguinte, Deixa Mara, muito. não vamos comparar a educação de antes e de hoje. Eu vou E tal chegar como disse há ali. pouco tempo o telespectador, que antes era palmatória, as pessoas tinham medo. Uma coisa é ter Não era medo. respeito. Não, por isso. Não, as pessoas tinham medo. Quando visse o pai, as pessoas faziam de tudo para estar certo, e quando o pai saísse, faziam as coisas Não, erradas. por isso Ivone, vamos embora. eu discordar Do Moisés. Sim, por isso eu discordar do Moisés. E ele disse que naquela altura os pais ficavam sentados em casa, acompanhavam e tudo mais. Eu me lembro que na altura em que a malhação começou, nós já tínhamos televisão e tudo mais. E o meu pai na altura já trabalhava, a minha mãe também trabalhava, saíam sempre de casa para trabalhar, regressavam, mas ainda assim, eu e os meus irmãos não tivemos comportamentos desviantes. Eles não ficavam 24 sobre 24 horas em casa, mas quando chegassem do serviço, é claro que naquela altura era tudo mais próximo, não tão distante como agora, mas não faltava conversa, não faltava aquela coisa que a Floriana disse. Se hoje têm de ver a televisão até às 6 horas, depois disso ninguém mais toca no telefone, ninguém mais toca no televisor, que infelizmente já não se vê nos dias de hoje. Há pouco tempo, quando estávamos ainda no intervalo, e o Catarino falou e muito bem também da presença dos pais na vida dos filhos. O que acontece é, como disse o Catarino há pouco tempo, há pais que só fizeram filhos. Há um amigo que diz que, infelizmente, temos filhos mal paridos. Como é que nós percebemos isso, Mal Ivone? paridos, como o Catarino disse. Ou seja, há pais que só colocaram no mundo, exatamente. E né? as crianças ficaram assim, A Deus dará. O filho quer telefone, dá. O filho quer computador, dá. O filho, mas o pai não fica aí constantemente. Para acompanhar o exatamente. processo. E hoje em dia até, as televisões estão também muito evoluídas, que já podemos com códigos. Há programas que nós podemos codificar. Para que eles não tenham Sim, não tenham acesso a tudo. É que o pai nem tem Não para tem, colocar códigos a aí. criança fica, às vezes o Ou não menino sabe. o menino fica o Floriana, tempo todo em perguntou casa, o que aconteceu com a televisão de uns tempos para cá. É o seguinte, a televisão hoje não é feita pelos fazedores de televisão. A televisão hoje é feita pelos empresários que têm agendas políticas para favorecer minorias. É o que eu chamo de lacração. Os conteúdos hoje televisivos sofrem censuras. As pessoas preparam um roteiro para grandes programas. Esses programas são censurados por essas pessoas que financiam a televisão. Porque a televisão hoje é presença Mas eu ativa gostaria que em... não íssemos muito. Desculpa, Sim, Catarina. eu gostava que não íssemos muito para esse lado, porque afinal de contas o nosso tema, não, desculpa lá discordar. Tonilson? Não discordou, não cortou-me e não deixou concluir o raciocínio. É diferente de discordar. Eu gostava que não íssemos para aquele lado, porque acaba não sendo muito confortável para o nosso tema. Se calhar nossos ouvintes estejam preparados para ouvir sobre o que nós queremos falar. É o meu ponto de vista. Eu gostava só de rebater uma coisa. Tia Ivone, é assim. O comportamento antigamente é completamente diferente de Exato, hoje. concordo. Antigamente nós tínhamos o socialismo, hoje nós temos o capitalismo. Vou explicar devidamente como é que isso funciona. Antigamente, o pai do outro era teu pai. O que implicava dizer, se o teu pai era ocupado, o amigo do teu pai era desocupado, ou o primo do teu pai ou o vizinho do teu pai era desocupado, e tinha o direito... Mas era assim, não. Sim, O vizinho poderia chegar mais cedo. O vizinho. Mas ele também instruía, ele também O educava. vizinho, Hoje se o- já não. Se o filho do vizinho... Mas tiver hoje um nós queremos falar da comportamento educação de hoje ou queremos falar de um saudosismo educativo? Não, estamos Porque a é falar... importante nós percebermos que ao tratarmos dos desafios da educação hoje, não evocar questões saudosistas nem nostálgicas. Porque nós temos que focar na educação hoje com os elementos condicionantes que ela tem hoje. Então, quando eu falava da questão da televisão, hoje a televisão não é feita pelos fazedores de televisão. As pessoas criativas hoje que pensam em televisão têm os seus roteiros vetados, têm a sua criatividade toda lá vetada. Então é importante que hoje os pais tenham mesmo uma presença ativa na vida dos filhos. Participar, ver o que a criança está a assistir. Esse programa é o quê? O que toca? O que diz? Geralmente, para nós que não temos condições de ter uma streaming mas em casa, também- como a Netflix ou mas Prime também Video, nós baixamos depender os do filmes vizinho e para metemos a educar filha o para meu assistir. filho, Temos que nem ver naquele o conteúdo tempo, com as nem no crianças. tempo de hoje. Sim,
Sim, mas eu estou a dizer, por exemplo, há pais que pensam que colocar a parabólica, ativar uma Netflix ou Prime Video e o filho está bom. Não, temos que assistir mesmo, porque a descrição do conteúdo vem para menores de 12 anos. Mas se você assistir, você vê que a tua criança não tem filtro para absorver aquilo. Então é importante, eu pelo menos, em minha casa tem Netflix, mas eu não deixo os meus filhos assistirem diretamente. Eu chego lá, vamos assistir isso, porque eu pesquisei qual é o conteúdo, Porque qual é a também tem essência isso, do né? filme, Casa que não exatamente. tem Netflix, casa que não tem internet wireless, não é casa. Não é casa, Casa, exatamente. é casa. Vamos falar sobre isso, deixa só atender quem parece que a conversa está boa. Vamos só saber quem está do outro lado. Eduardo, temos ouvinte? Temos sim, senhora. Viva, boa noite. Alô? Quem fala é o Marcelo. Quem me deu esse número da Rádio Cazenga é o Médio Show, algum dos ouvintes da Rádio Cazenga. Sim, eu pedi o número para eles, na qual eu faço, exerço um filho artístico, né, musical. E eles me deram Acho o que número não para ligou. que eu- Eduardo, acho que está perdido o nosso ouvinte, está perdido. Então vamos embora. Moisés, né, qual é o teu contributo a esta altura? Falei, né, o que deixei no ar é, hoje uma casa que não tem acesso à Netflix, que não tem acesso à internet, não é casa. E depois vamos vendo, não é, esses filhos que têm acesso a estas informações todas, são os filhos que infelizmente hoje vamos acompanhando nas redes sociais, enfim, que tirou a vida. Uma pessoa que tem tanta informação e tem até muita coisa para se entreter, porque de alguma forma é entretenimento. Vamos no Facebook, estamos a nos entreter. Vamos no TikTok, é entretenimento. Mas no fim do dia, nós sentimos que esse jovem tira a vida porque sente sufocado. Sufocou com o quê? É excesso de dopamina, porque esses entretenimentos, esses vídeos curtos do Reels no TikTok, Reels no Instagram, criam-nos uma ligeira distração, você perde aí o tempo e no final você vê que não aproveitou o seu tempo com coisas que realmente importam. Eu falei há instantes na minha fala de introdução sobre o face a face. É o face a face que nos torna mais humanos. Então as pessoas estão a enclausurar-se bastante. Hoje até ainda temos, não é tão patente em Angola, mas temos crianças que ficam horas aí na realidade virtual e as pessoas não conseguem ter um contato com Não, ninguém. em Angola já existe. Em Luanda, Existe, principalmente. não em grandes proporções, Eu conheço né? pais Porque- que quando de manhã logo chega a entrar o telefone na criança. Não, estou só- a falar em realidade virtual. Não tem grandes, porque aquilo como é um pouco caro, então não vamos aqui. Realidade virtual, tenta explicar o que é isso. São jogos, mas em que você tipo, coloca um capacete e o jogo é pré-definido. Por exemplo, eu tenho vontade de conhecer praias de Havana. Você coloca o capacete, você fica em Havana e vivencias tudo que esperavas vivenciar em Sério? Havana. Então você fica aí horas e horas. Aqui do mesmo música aqui, a rádio, o tempo está a correr. Aí também é um show. Você vê 4 horas a criança está ali com um capacete e gira da sala, vai daí ao pular. Como mudar, tá aí como no mundo, ajudar numa isso? caverna privada. É com contato, presença. Mas agora o que é que nós fazemos? Retiramos a Netflix do nosso mundo, retiramos a internet. Como é que vamos Não, ajudar isso seria essas... Não. informatofobia. Né? A Nós- questão é equilibrar nós- a presença da criança naquela realidade virtual, porque hoje é uma realidade para as crianças, com os encontros familiares, sem ser saudosista. Há também os filhos de hoje que vamos à casa da tia, não, eu vou ficar em casa Vou e ficar com em o pai, casa, está tudo exatamente. bem. Também Tá tem tudo esse bem. assunto, né? Antes, Exatamente. quando íamos para as visitas de família, é todo mundo, ninguém Hoje fica nossos em filhos não casa. conhecem o primo. Hoje, Não conheço por o primo, hoje, filho da quando tia. vamos à casa de uma visita, só vai o casal e o Antônio. Deixamos Não, para a avó. o Antônio preferiu ficar em casa. Eu acho que hoje os pais deviam ter mais firmeza na educação. Não somos firmes. Não somos. Oscilamos muito frente àquilo que o mundo de hoje nos apresenta. Por Isso, né, exemplo, não será para compensar alguma falha nossa, alguma a não presença ativa na vida deles? exatamente, isso não é firmeza. Por exemplo, um pai que permite que o filho use a internet desregradamente, Nós esse estamos a pai falar pode filho de quantos anos? Também tem de isso. 12, de 10, Não, eu quero ir mais além. Os filhos de 18, de 20, de 25. Exatamente, mas- Porque eu aprendi que enquanto estivermos na casa dos nossos Somos pais, filhos. nós devemos obedecer. Você só é dono de si depois de sair dessa casa. mas os pais não estão a ser assim, sobretudo os pais jovens. Não estão a ser Estamos a assim. falhar por quê? Estamos a falhar, como eu disse, porque nós não temos firmeza, não temos modelos educativos próprios que definimos para a nossa família.
que combinam com os valores morais, cristãos, etc, etc. Depois, nós estamos numa sociedade muito frenética, em que tudo para nós é aceito. Estamos a discutir com a questão do emprego, que dificulta o nosso processo também de educação para nossos filhos, porque nós queremos desenfreadamente encontrar o emprego. Estamos a discutir com os modelos que a sociedade apresenta. Então, nós estamos também num café, que passa o termo, das dificuldades todas sociais que o mundo nos apresenta. Estava mais preocupado com as dificuldades do que instruir, educar e não, passar... Aquilo de alguma maneira nos sufoca. E nem todos nós temos resistência a isso, ok? Eu não queria entrar nesse aspecto, mas posso abrir. Hoje o índice de prostituição aumentou por várias razões, entre as quais a educação, o desemprego, etc, etc. Então, nós também... Mas nós às vezes vamos também acompanhando que pessoas até bem instruídas e que nós podemos dizer assim, que tiveram uma boa educação, firmeza, mas entram... Firmeza. Faltou firmeza, faltou punho. Você tem que dizer assim, não é não ao filho. Não, tal hoje o nosso não é sim, né? Mas hoje o nosso é até é nin. O N de não e o I de sim. Nem sim nem não. Então, é este problema que nós estamos a viver. Portanto, eu tenho estado sempre a dizer, se o teu filho, ao acompanhar-te à casa de um irmão, de um familiar, logo chega, você comprometeu, ele não comprometeu, corrija aí. Se deixares passar isso hoje e amanhã, para ele vai ser um hábito, um valor que ele vai levar. E vai ser assim normal ver pessoas jovens a se dirigirem a uma instituição e só querem logo o objetivo. Nem cumprimentam, nem têm as bases. Porque não há firmeza nos nossos modelos educativos. Lembro-me naquela altura, ai de ti que já levaste exatamente, um pouco. Ou já te preparavas que vais apanhar quando voltássemos em casa. Hoje não tem isso. Mas, por exemplo, mas bater hoje... Não podemos ser um sociólogo. Não, em nenhum momento podemos optar pela violência. A violência gera violência. Mas antes não é. Mas antes nós apanhávamos e nem era violência. Eu acho que nós não podemos olhar para esse campo, porque as pessoas vão começar a ver vantagem nisso e vamos aumentar o índice de violência a nível dos arredores. Eu quero dizer o seguinte, a educação... O castigo, pelo menos vale. Sim, tirar aquilo que ele mais precisa. Por exemplo, para uma criança que está acostumada a usar um telefone, pode ser um castigo parar de usar por uns dias. Eu, por exemplo, tive uma experiência há pouco tempo, na semana que terminamos, o meu filho de 18 anos recebia a prova e teve algumas negativas. Ele já foi o melhor aluno no ano passado e neste começou a apresentar algumas negativas. Tudo por causa do telefone. Recebi o telefone por um tempinho, está guardado. Ele já começou a se esforçar. Eu já percebi que ontem... Vai devolver quando esse telefone? Quando eu perceber que há melhoria. Porque nós temos que começar a entender que o excesso de liberdade, o mediatismo, é que faz com que a sociedade se torne da maneira que está. E nós temos que começar também a entender que nem sempre o problema é da base, às vezes é do topo. Ou seja, a influência dos amigos deles. O pai fez bem o seu trabalho. Também tem isso. Por isso é que eu digo sempre que na sociologia nós temos agente de socialização, de ressocialização. Socialização, falo da família, não vou mais incluir as outras coisas mais, para não gerar um debate muito mais grande da maneira como foi criado. E eu falo dos agentes de ressocialização. O professor, independentemente de escolarizar, o professor também educa, até porque ele pertence a um ministério chamado Ministério da Educação. É trabalho do professor educar. Só que existem professores mal educados. Também não, tem olha, isso. Temos isso, nós ouvimos muitos casos, relatos de pessoas que se envolveram com a aluna, uma criança nada, temos casos de pessoas que estão presos por essas situações. São professores que acabam, até certo ponto, atrapalhando o processo de quem já fez bem. O agente de socialização fez bem, preparou o indivíduo, colocou ele na sociedade. Só que muitos dos indivíduos que vêm de uma família têm problemas de desvio de comportamento, muitos deles são narcisistas. São professores que vêm de uma sociedade com comportamento errado, mas defendem que o errado é o certo e continuam a destruir os outros. Nós temos outros desvios de comportamento, nós percebemos. Temos aí também pais, por exemplo, eu já falei isso na semana passada, do hiperfoco, que é um desvio de comportamento psicológico. São pais que estão completamente focados, tal como disse agora o Mano. Estava completamente focado no telefone, só depois percebeu que existe um ser humano. Então nós temos que começar a olhar que existe sentimento e pensamento. As crianças estão a ter problemas
de sentimento. Por conta disso, apresentam estes desvios de comportamento. E os pais não sabem usar o advérbio de negação, não. Tal como disse agora o Mano, a ausência do advérbio de negação dentro de casa faz com que o filho, quando vai para a escola, e quando eu fui professor, tive muitos problemas, por isso eu tive de largar a profissão, porque não tinha... De verdade, eu fui professor durante 12 anos, trabalhei 12 anos no Ministério da Educação, fui professor durante 12 anos. Meninos que e deixou de lecionar porque é em Catarina. Casos particulares. Meninos que nem sequer dos 0 até os 5 anos não aprenderam o não da mãe, vêm para a escola, o professor quando diz não é problema. É inimigo. E a mãe não vem para a escola dizer ao pai, ao professor para continuar a dizer não, porque não existe. A mãe vem dizer ao filho, ela não começa a falar assim, não, professor, não fala assim como um filho. Mas ele percebe que a falha já foi na base. E como ajudar essas pessoas? É ser muito mais rígido nas escolas. Por isso é que a coercitividade na minha formação, que é sociologia, é muito importante. A coercitividade é dizer mesmo não é não, aqui não é escola, aqui tem regras e as regras são estampadas. Se o aluno não pode circular até aqui, porque se você como professor permitir que esse menino tenha esse comportamento, vai influenciar os outros, vai passar a sensação de que fazer o errado é certo e o certo é errado. E hoje estamos nisso, né? Estamos nisso. Então eu gostava mesmo aqui de dizer o seguinte, eu acho que até isso é bíblico no cristianismo. Eu vou começar a dar tempo, cada um vai ter 2 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Porque assim todos conseguem falar alguma coisa. A Catarina, não, conclua sim, e depois passamos para o Moisés. Eu vou meter tempo de hoje. Vamos embora, Catarina. Sim, mesmo no cristianismo, há uma expressão no livro de Mateus que diz: deixe que o teu sim signifique sim, o não, não. Além disso, é do imperfeito, é do único. E eu quero aqui realçar uma situação que eu convivi, por isso eu não saio do Kazenga quase por nada. Eu conheci agora no Kazenga, aqui na esquadra, 12ª esquadra, um comandante chamado Gola Nsingel, que eles tiveram a oportunidade de ter, como é que chama, policiamento de proximidade. Foi pela primeira vez na minha vida, 2 polícias a bater a minha porta para sensibilizar as crianças, para falar do comportamento em prol da própria sociedade. Eu acho que os agentes de ressocialização, que são aqueles que pegam onde o pai falhou e endireita, são muito importantes. Por exemplo, quando eu saí daqui na semana passada... 30 segundos, Catarina. Quando saí daqui na semana passada, alguém disse, olha, ouvi a rádio, gostei muito, gostaria muito que falasse também da educação. Consequentemente, eu recebi a mensagem, eu disse que não era possível isso. Então, é para dizer que os agentes de ressocialização, até nós, fazedores de opinião, que temos aqui o CUNS já bem formatado, também influenciamos na educação da família. Boas. Moisés. Eu acho que a educação começará... 2 minutos. Exatamente, 2 minutos. A educação começará a sofrer muitos efeitos positivos se aquilo que falamos, fazemos. Enquanto pais, temos que ser coerentes no que falamos e no que fazemos. Depois, as famílias, quando adotam modelos educativos, devem levar avante. Na ausência do pai, a mãe continua a fazer e vice-versa. E depois os filhos vão acatando. As igrejas, já entrando para as igrejas hoje para além de serem parceiras do Estado, também são de outras instituições, como as escolas. Mas vamos sentindo hoje que há igrejas que não vão fazendo bem aquilo que é o seu papel. Não sei, acho que questões financeiras, se calhar, enfim, porque hoje há muito... Mas temos que falar aquilo que é a realidade hoje. Mas das igrejas, o que estragou as igrejas é a teologia da prosperidade. Exatamente. A promessa de que pode-se fazer, pode-se ter muito, mesmo não fazendo nada. Temos que criar um tema só sobre isso. Exatamente. Mas as igrejas contribuem de que maneira? Porque as igrejas sensibilizam, passam valores morais e cristãos, e um filho ou um pai que vai pertencendo a grupos vai aprendendo muitas coisas que vão ajudar a sua integração e o seu posicionamento na sociedade. E, portanto, são modelos positivos. Agora, é bem verdade que nós perdemos muitas referências na nossa realidade, até mesmo culturais, que ajudavam muito na questão educativa. Nós, quando diziam, olha, não senta na porta,
porque não vais ter sorte. Nós não sentávamos. Hoje já não temos isso. Hoje já não temos isso. Ok? Não senta aí no pilau, senão não vais fazer filho. Mas atrás desses mitos havia uma educação. Havia um sentido de que não, aquele não é lugar para sentar. Aquele lugar para sentar. E nós crescemos assim. Hoje os pais têm algum medo em falar desses, de ensinar esses valores. E é preciso, na questão do resgate, é preciso olhar aquilo que vamos resgatar, analisar o nosso contexto e saber implementar. E para terminar, quando nós dissemos assim, podemos usar as tecnologias, eu tenho dito, eu peço ao meu filho, à minha sobrinha, vamos assistir novela. Após a novela, eu digo assim, mencione os aspectos positivos e negativos. Boas. Este exercício é bom. Tu, Nilson, está com o microfone. O que gostarias de acrescer naquilo que vamos falando? Toquei no sentido de que hoje não há casa que não tem Netflix, não tem internet, que não é casa. Mas nós crescemos em casas que nem queijo nós conhecíamos e nós sobrevivemos. Então, estamos muito permissivos, também estamos nisso da competição, não é? Sim. Se na casa do Tonilson tem, o Moisés também tem que ter. E hoje os nossos filhos também estão assim. Papá, se tiveres que comprar telefone, eu quero que o fone da marca X ao invés da marca Y. E está lá o pai a correr atrás do prejuízo. Estamos a fazer o certo? Não, nós estamos a fazer o certo. O que ocorre, isto é mesmo o processo de terceirização da educação. Nós, pais, não temos mesmo vontade e tempo, porque essas dificuldades de trabalho, ser distante de casa, vai sempre ocorrer. E principalmente para quem quer uma progressão de carreira. Mas nós vemos pais que até têm esse exercício todo, mas conseguem, estão a educar. Tu olhas para o filho do Antônio e tu dizes, pá, o que nós temos hoje é dificuldade de dizer, Catarina, o teu filho está com uma educação. Qual é o segredo? Nós temos essa dificuldade de pedir. Catarina, eu preciso que tu me auxilies. Catarina, eu preciso que tu partilhes comigo. Como é que você tem feito? Nós até isso temos dificuldade. É isso que eu queria chegar. Hoje nós, na nossa rede de amizades, para quem já é pai, tem que ser mesmo voltada para o exercício do cumprimento da nossa vocação matrimonial, para quem é casado, para quem vive união de factos, né? Quem já está nesse processo, já é casado e vive união de factos, a sua rede de amigos tem que ser uma rede que vai agregar algum elemento para que eu possa reforçar esse lado. Ou seja, quem é casado só pode andar com o casado? Não necessariamente, mas é no sentido de que eu sou casado, tenho filhos, pedir auxílio aos outros meus amigos que estão casados e têm filho, partilhar experiências, como que isso ocorre. Porque muitas vezes nós pais, quando nos encontramos com nossos amigos, o que é que falamos? Às vezes é falar mais de bandidagem, é falar de filme, é falar de assuntos que não englobam a nossa família. Também aquela situação então, quando o pai sai de casa, eu esqueço que sou pai. A realidade do Tonilson é do Tonilson, a da Ivone é do Ivone. Mas eu posso contextualizar, eu posso aprender da Floriana, do Moisés, aqui do Catarina, da Ivone, e contextualizar diante a minha realidade. Eu, por exemplo, demorei muito tempo para ter internet em casa, etc, etc. Mas quando filho, porque eu sabia que eu consigo validar os conteúdos que os meus filhos vão ter acesso. E quando isso acontece, quando muitas vezes nós temos outros eventos com os amigos, às vezes nós esquecemos que pensamos que somos apenas pais em casa, aí no evento não somos pais. E não aproveitamos realmente tirar um tempo e falar lá, o meu filho passou por essa situação, como é que você resolveria? Não, porque até nós essa temos troca de experiências. Isso. Também. Nós temos receio, nós preferimos guardar aquilo que de errado o nosso filho faz e só falamos o positivo. O meu filho, sim, sim. Mas no fundo, o filho tem um comportamento desviante, mas eu nem quero partilhar esse comportamento. O sábado passado houve reunião com os encarregados e o diretor da escola onde a minha filha estuda disse o seguinte: é importante que vocês pais partilhem também vossos fracassos aos filhos. Exatamente. Porque às vezes só queremos mostrar a história em que fomos heróis, o pai é como Capitão América, mas não é bom partilhar o sofrimento, né? Como fala aí os brasileiros, a sofrência que teve para atingir
essas coisas, porque isso Só tens motiva 30 o filho. segundos. Então, pronto, para terminar, a presença ativa é fundamental para a educação que queremos e duas palavras efetuam o processo de educação que queremos, que é valores e comprometimento. Não adianta falar de valores se não estamos comprometidos para cumpri-los. Ivone, já te dou a palavra. O Denilson falou sobre o que foi dito na reunião dos pais. Eu lembro-me que ontem estava a ajudar o meu filho a fazer tarefa matemática. Certo. E ele estava a multiplicar o 3 pelo 0. E eu disse, 3 pelo 0. 3 pelo 0 não, dá 3. Mamãe, tu não sabes que 3 vezes 0 dá 0. Eu fiquei na dúvida. De verdade, eu fiquei na dúvida. Peguei o telefone e vi no telefone. Ele olhou para mim e disse, sério que estás a ver? Estás a fazer a conta no telefone para dizer o quê? É bom que nós mostramos aos nossos filhos que não sabemos tudo e podemos aprender com eles. Ele olhou para mim e disse, sério, precisa? Então é mais ou menos, Ivone, estamos também já no finalzinho. Porque há pais que sentem que eles podem tudo e mais alguma coisa e o filho olha para o pai e sente que é o super-herói. Bom, começando o nosso tema, eu continuo na tecla de que a ausência, sim, é um grande desafio para a educação dos pais. E como ajudar os pais que não têm tempo mais? E a Floriana disse, e muito bem, há bem pouco tempo, naquela altura nós também tínhamos televisão. Eu me lembro que não tínhamos o Facebook, mas tínhamos o Wi-Fi. Acho que é isso. Tínhamos o Wi-Fi e tínhamos também outras redes sociais. Mas ainda assim, eu sinto que meus pais não falharam na minha educação, apesar de ter tudo isso. Eu acho que o que falta agora é o que o Tonilson disse há pouco tempo, a permissividade excessiva. Os pais, principalmente aqueles pais que não tiveram, né? Não, eu não tive isso no passado, não tive aquilo no passado, então agora, como tenho possibilidade de dar, vou dar tudo aquilo que o meu filho quiser. Vou dar o computador, vou dar o telefone, vou dar assado, vou dar cozido. E o pai não está aí constantemente para monitorizar e visualizar aquilo que o filho tem feito. E ainda por cima aqueles filhos, não é? Como acontece em muitas casas, tem o seu quarto, e no quarto o filho tem a televisão, o filho tem o computador, o filho tem o telefone, e o pai nem sabe sequer que quando o filho está dentro do quarto com a porta fechada, o que o filho está a ver, o que o filho está a ouvir. É o que há pouco tempo estávamos a falar no intervalo. O filho às vezes pode ter tudo e quando menos esperamos, o filho tirou a vida. Exatamente. Se ele até tem o mundo dele recheado só de coisas boas. E por que tirou a vida? E as pessoas não entendem. Então falta a presença do pai dentro de casa, a comunicação. Eu cresci, eu tinha o computador em casa, eu tinha televisão, tinha tudo. Mas ainda assim, eu tive os meus limites. E o que falta agora é a conversa e os pais imporem limite aos filhos. Eu sabia que eu estudava na sociedade católica, eu chegava às 12, eu chegava, tomava banho, meu pai sempre conversava comigo assim, olha, Vânia, eu só falei em casa. Vai chegar a casa e quando chegares, almoçar, tomar banho, descansar e estudar das 15 até às 18. Nós não podíamos ter a televisão ligada em casa, era a hora da avaliação. Mas eu sabia que não podia ligar a TV naquele horário. Eu estudava das 15 às 18, era o meu horário de estudo. Depois das 18, eu tinha a permissão de assistir um pouco de televisão, mas até às 21 horas. O filho de hoje, o pai não dá, ele liga. Sim, Moisés. Concordar com a Ivone. A Ivone, a par dos limites, temos que também acostumar os nossos filhos a fazerem sacrifício. Exatamente. Não queremos que o nosso filho de hoje não pode ser sacrificado. Não pode sofrer. Eu cresci apenas com 2 refeições ao dia. Tá bom. Hoje, tá bom. íamos até uma refeição. Exatamente. Hoje, quase impossível. Hoje os filhos de hoje têm 5. 5, 6. Vive aqui, estuda, se calhar a 200, 300 metros, tem de pegar o táxi. Não pode caminhar. Mas nós... Quantas caminhadas fizemos. Então, estes limites, associados com o sacrifício, ajudam a pessoa a consciencializar, a crescer que nem sempre teremos e, portanto, estarão preparados para quaisquer desafios na sociedade. Estarão e, portanto, o vento que vier de alguma dificuldade não poder levar com facilidade, porque ele já viveu algumas experiências e, portanto, ficará firme. Está muito frágil.
ausência de alguma coisinha, pronto, é É capaz... assunto para Exatamente. o Então, ano tudo todo. isso faz parte do nosso processo Lá o pai educativo. vai se sentir Vai onde é sentir- que eu falhei, Sim. quando a dificuldade está. E nós, os pais de hoje, quando no passado os nossos pais, de manhã, 5, 6 horas, têm de acordar, têm que começar a fazer os deveres de casa. Hoje não. Nós acordamos para nos preparar para o trabalho e nós vemos que vamos lá na janela do quarto do nosso filho, arrumamos bem a cortina para o sol não refletir e ele acordar cedo. Portanto, nós temos que começar a ver a questão da educação com seriedade. Não, nós até estamos a sair e queremos mesmo que o filho fique aí a dormir. Você está a sair, o filho já levantou para olhar para a cara do pai, que o pai está aí trabalhar. Hoje não, nós preferimos Exatamente. até fazer barulho, nem Até fazer, nem podemos. podemos. Então, acho que o mais importante aqui é identificarmos os desafios. Notamos que a ausência do pai é um grande desafio para a boa educação do filho. A permissividade excessiva também é um grande desafio, exatamente. Como o Catarina disse há pouco tempo, a dificuldade que os pais têm de dizer o advérbio de negação não também é um grande desafio para a boa educação dos filhos. O fator aculturação também. O Moisés disse há pouco tempo que naquele tempo os pais diziam: se sentar no pilau não vais nascer, é isso, né? Não vai Se ser sentar na filho. porta e tudo mais. Mas aí também vem a questão religiosa. Eu já sei, eu cresci, aprendi, né? Acredito que muita gente também. Se eu lançar palavras negativas ao meu filho, eu não posso dizer isso, Que é porque praga. senão vai acontecer. Então só devo lançar coisas boas, não é? Então vem a questão também da religião. Então são estes desafios que eu acredito que podem se dificultar na boa educação dos filhos e outros mais. Vamos embora, tu Nilson, 2 minutos para resumir. Em forma de conclusão, podemos dizer que Vou sugerir 2 livros, um para os pais e outro para os professores. Vou começar para os professores. É uma obra de Gabriel Chalita, Semeadores da Esperança. É um livro que reflete a importância do professor e particularmente do desafio da educação no mundo contemporâneo. E um livro para os pais, estou falando para os pais, né? Não está sendo machista. Para os pais é o Papai é Pop, do jornalista Papai é Pop. é pop. Pop. São 2 volumes que podes encontrar no Google, do jornalista Marcos Piangers. Então é importante para a reflexão que estamos a fazer e pronto, é tudo. Né? Catarino, conclusão, 2 minutos. Bem, na verdade, o mais importante para mim é o advérbio de negação, não. Eu gosto de mimar os meus filhos, de acordar um bocadinho tarde, porque afinal de contas o sono faz bem à saúde. Eu acho que a educação não Os pais não tinham isso. Bem, são tempos diferentes, de realidade completamente diferente, nós estamos numa realidade diferente, não vamos estar a acordar os meninos cedo, pode até causar problemas de saúde, não vou desenvolver isso, porque podemos até depois investigar. O sono é Vai ser reparador. tema de conversa. E por outra situação, eu gostava que os pais passassem exemplo, o consumo de bebida alcoólica por parte de muitos dos pais tem sido um exemplo completamente negativo. Alguns professores que continuam a assediar as miúdas na escola devem saber que na nossa tradição africana o professor é um segundo pai, que eles precisam se posicionar, e a juventude também, que saibam que na visão sociológica, na visão psicológica, diga-me com quem andas, eu direi quem realmente tu és. Então acho que para que não sejamos influenciados negativamente a ter um comportamento negativo, devemos saber com quem andar. Agora, por outra coisa, também os pais. Você, pai, está a dormir, o filho está na rua 23 horas, não é? O filho tem que bater a porta e você abre a porta para o filho entrar. Então, acho que o advérbio de negação, para mim, resume quase em tudo naquilo que é a educação dos nossos filhos. As novelas também devem ser retiradas, porque, afinal de contas, muitas delas passam em situação de indução pornográfica, ou seja, passam imagens que criam um campo de pensamento negativo nas crianças. Resumidamente é isso. Um abraço vai diretamente para todos os amigos, principalmente. Catarina! Sempre aqui. Vamos embora, Moisés. Muito bem. Rapidamente diria que eu peço a todos os pais, independentemente da situação profissional, em alguma folga que tiverem, terem 2 dias para ficarem com os filhos. 2 dias, na 2 semana. dias. Sim. Desde que acordarem até dormirem. Passem mesmo com os filhos, conhecerão mais, porque os pais quase que não conhecem os filhos. E também darão a oportunidade dos filhos conhecerem os pais. Obrigado.
Ivone, para fechar. Começou, abriu e tem que fechar. Bom, ok. Os desafios foram aqui identificados. Agora, qual solução? O que é que devemos fazer? Os colegas já falaram. Bom, o meu conselho que eu deixo aos papais é que sejam mais ativos na vida dos filhos. Arranjem um tempo. Eu sei que a vida está muito corrida, está tudo muito difícil, muito Correndo apertado. dos ratos. Mas